Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Fundamentos de Análise Financeira. Eu sou o professor César Abud e neste vídeo vamos abordar os principais elementos das operações financeiras, como valor presente, valor futuro, taxa, tempo ou período e juros, e além disso aprender a calcular os juros simples. Esses conceitos são a base para entender aplicações, empréstimos e decisões financeiras. A unidade 1 do material, ela vai abordar juros simples, desconto racional e bancário e equivalência de capitais. Especificamente neste vídeo, nós vamos falar sobre os juros, sobre o regime de capitalização simples. Então, nós vamos falar sobre o juros simples. No próximo vídeo, iremos abordar as operações de descontos. Nós temos o desconto racional e o desconto bancário, também no regime de capitalização simples. E por último, né, o terceiro vídeo, a aula 3, nós iremos trabalhar aí com uma equivalência de capitais. Então, o objetivo da aula do vídeo passado foi vocês compreenderem o valor do dinheiro do tempo, né? Então, lembrando do vídeo passado, eu comentei com vocês que R$ 100 hoje vale mais do que R$ 100 amanhã, R$ 100 amanhã vai valer menos do que R$ 100 daqui a um ano. Então, o dinheiro ele tem valor, ele varia, né? O valor do dinheiro no tempo. Okay? Isso é muito importante de vocês entenderem. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar aí com esse regime de capitalização simples. É um resumo do material que está disponível lá na plataforma AVA, ok? Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelas nomenclaturas, ok? Então o valor presente, que a gente chama aqui de VP, é também chamado como capital inicial, né? É o recurso financeiro transacionado na data focal zero, ou seja, na data de hoje, na data que eu estabeleço como meu parâmetro. Então, é o valor presente. Aí nós temos o VF, que é o valor futuro, ou o montante resultado da aplicação do valor presente. É o resultado da soma do capital, ou seja, do valor presente, mais os juros que foram remunerados por aquele capital aplicado ou emprestado. Aí nós temos a letra J, que são os juros, e aqui é importante que vocês entendam que é o juros em valor, né, em valor monetário, é a remuneração obtida para ceder temporariamente o capital que se dispõe. Depois nós temos o N minúsculo, que é o período ou o tempo, não é isso? Ou o prazo, está aqui, ó, corresponde à duração da operação financeira, então pode ser dias, semanas, meses, anos, bimestre, quadrimestre, ok? E por último nós temos o I, que é o I minúsculo, que é a taxa de juros. Então, aqui em cima nós temos os juros, que é em valor, e aqui a taxa de juros, que normalmente ela é expressa em percentual. Então, é o coeficiente obtido da relação dos juros com o capital. A equação fundamental da matemática financeira, que isso é base aí para a gente fazer as nossas análises financeiras, é M de montante. Então, o montante ele é igual ao capital C mais os juros. Então, aqui eu poderia substituir o M pelo VF, o C pelo VP. Então, o meu montante, ou seja, meu valor futuro, ele vai ser igual ao meu capital ou o valor presente mais os juros da operação. Essa equação, gente, é a equação, vamos dizer que, se vocês tiverem que decorar alguma coisa, decorem esta fórmula, tá certo? Principalmente aí quem for fazer concurso público e que no teste, ou algum teste que não permita a utilização de calculadora, então, se vocês decorarem essa fórmula fundamental, né, a equação fundamental, já vai ajudar bastante vocês. Seguindo aqui, vamos lá, o diagrama de fluxo de caixa. O diagrama de fluxo de caixa ele é uma representação gráfica, tá, do valor do dinheiro no tempo. Ele nos ajuda a montar, né, o que a gente chama em matemática, a fazer a modelagem do nosso problema matemático. Então, se vocês tiverem o hábito de modelar o que é pedido nas questões de matemática financeira através do diagrama do fluxo de caixa, a compreensão para vocês será muito maior. Então, aqui eu tenho aqui, numa visão de uma operação de empréstimo, né, eu tenho aqui na data focal zero, que seria o valor presente, eu tenho um empréstimo, considere o sinal mais, ou seja, entrou no meu caixa ou entrou no meu bolso, vamos dizer assim,
o valor do meu empréstimo. Então, ele é representado por uma seta para cima, com o sinal mais. Eu tenho o período de capitalização, que é expresso em período, em N, né? Então, N períodos de capitalização, um mês, 6 meses, 12 meses, um bimestre, um trimestre. E aqui a seta vermelha, com o sinal negativo, ela representa o valor futuro, que vai ser a soma do valor presente mais os juros da operação. Então, essa seta está representando para baixo o valor negativo. Por quê? Porque eu vou ter que pagar essa operação do empréstimo. Vamos supor que esse período aqui fosse 2 meses. Então, eu peguei um dinheiro emprestado na data de hoje para pagar ele daqui 2 meses. Então, meu N vai ser 2. Então, a representação da seta é para baixo com valor negativo. Ou seja, o dinheiro vai sair do meu caixa, o dinheiro vai sair do meu bolso. O mesmo diagrama de fluxo de caixa, porém com a visão de quem é um investidor, de que vai aplicar um dinheiro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, na data zero, que seria a data de hoje, o valor presente, esse dinheiro vai sair do meu caixa, vai sair do meu bolso, porque eu vou aplicar esse dinheiro lá no banco, por exemplo. Então, ele é representado com o valor negativo, valor presente, a mesma coisa, daqui 2 meses eu vou resgatar vamos dizer que eu tenha feito aí um CDB, né, um resgate daqui 60 dias, então N seria 60 dias, aí o valor futuro vai ser a soma do valor presente mais os juros, lembrem da equação fundamental lá, montante é igual ao capital mais juros, então montante, que é o meu valor futuro, é igual ao valor presente, que é meu capital mais os juros. Depois de 60 dias eu vou resgatar, esse dinheiro vai entrar no meu caixa, vai entrar no meu bolso. Então, eu represento ele com o símbolo positivo. No próximo slide, né, nós temos aqui as operações de empréstimos de pagamentos uniformes, parcelados. Nós iremos ver isso em aulas futuras, em vídeos futuros. A diferença é que eu tenho uma operação de empréstimo, então entrou um dinheiro no meu caixa ou no meu bolso. Neste primeiro caso, ele é um empréstimo onde tem entrada, então vamos supor, vou comprar lá no Magazine Luiza, por exemplo, uma mais 10, né? Então a entrada mais 10 parcelas. Então eu represento dessa forma. Entrou o dinheiro do valor do empréstimo para mim, mas eu logo, na mesma data, eu tive que pagar a entrada. E aí eu tive mais N parcelas, né? Vamos dizer, que a gente simboliza pelo EPMT. PMT é o símbolo em inglês de pagamento, que é payment. Então eu tenho aqui 2, 4, 5 saídas de caixa, representada com a seta para baixo, com valor negativo. E no caso da direita aqui, nós temos uma operação de aplicação. Um exemplo, pegar a poupança. Então eu aplico na data de hoje um valor presente, saiu o dinheiro do meu caixa, e eu vou resgatar todo mês o valor dos juros, por exemplo. Então, vai me pagar aqui os valores dos juros. Então, são essas representações. Nós temos esta, que é a mais comum aí que nós vamos utilizar nas aulas aí para frente, e a de pagamento, que é quando eu tenho parcelas fixas por períodos fixos. Continuando, né? O regime de capitalização simples, os juros sempre incidem sobre o capital, ou seja, ele sempre vai incidir sobre o valor presente da minha operação, seja ela de empréstimo ou de investimento. Então, lembre-se sempre disso. No regime de capitalização simples, ou o que o pessoal mais fala aí é juros simples, os juros sempre vão incidir sobre o valor do capital. Como exemplo aqui para vocês entenderem, a fórmula do juros simples, ela é valor dos juros ele é igual ao valor presente que multiplica a minha taxa de juros que multiplica meu período, né? Então, I é a taxa de juros, N é o período, e essas duas variáveis elas devem sempre estar na mesma base. Então, um exemplo, imagine que a minha taxa de juros ela é anual e o meu período é mensal. Então, eu preciso que a taxa de juros e o período sejam equivalentes, eles devem estar na mesma base. Então, de preferência, que vocês compatibilizem o período à taxa. Então, se a minha taxa é anual e eu tenho aqui 6 meses como período, então eu tenho que trocar esse N, em vez de 6 meses, eu trocaria aí por 0,5, que é meio ano. Não é isso? Um ano tem 12 meses, eu vou dividir 6 por 12,
então vai ter 0,5, ou seja, meio ano. Então, sempre compatibilizar o período com a taxa, sempre melhor. No regime de capitalização simples, pessoal, tanto faz. Eu poderia pegar, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui 12% ao ano, eu poderia dividir os 12% por 12 e eu manteria aqui 6 meses, então eu teria 6 meses, e a taxa seria de 1% ao mês. No regime de capitalização simples, não teria problema eu fazer essa equivalência. Porém, quando a gente for ver lá o regime de capitalização composto nos próximos vídeos, essa equivalência não pode acontecer, senão vai dar problema, vocês vão errar na solução dos problemas. Então, eu sempre falo para os alunos acostumarem a converter o período à taxa. Então, se eu tenho uma taxa anual, o período tem que estar em anos. Se eu tenho uma taxa diária, o período tem que ser em dias. Então, exemplo, eu tenho lá uma taxa diária de 0,01%, e eu tenho um período de um mês, então é melhor eu transformar esse um mês em 30 dias, ou 31, etc. Ok? Um exemplo aqui para vocês compreenderem melhor. Então, um empréstimo onde o valor atual, que é o valor presente na data zero, então data focal zero, igual a R$ 100, e uma taxa igual a 10% ao período. Essa taxa de 10% ao período, ela pode ser ao mês, ao dia, ao ano. Vamos como exemplo aqui, vamos utilizar aí uma taxa de 10% ao mês. Então, vamos lá no nosso exemplo aqui. Ó. Então, no regime de capitalização simples, eu tenho no período zero, a data focal zero, que é a data de hoje, o meu valor futuro ele é igual ao meu valor presente, porque eu estou falando na data de hoje, e sobre esses R$ 100, lembrem lá do conceito. No regime de capitalização simples, os juros incidem sempre sobre o capital. Então, vai incidir sobre esses R$ 100 aqui, que é meu capital. Então, os juros sempre incidem sobre o valor presente. No primeiro ano, então, passaram-se 30 dias, vamos supor que esses 3 meses aí, esses períodos são meses, né? No primeiro mês, passou o primeiro mês, então vai incidir 10% sobre o meu capital de R$ 100. Então, o meu valor dos juros é de R$ 10. Portanto, o meu valor do futuro vai ser o valor presente, que é os R$ 100. Lembre-se aqui na data zero, o valor presente é igual ao valor futuro. Então, vai ser o meu valor presente mais os R$ 10 dos juros, que vão se tornar um montante de 110. Aí a fórmula vai ficar assim: valor futuro é igual ao valor presente, que soma a taxa de juros mais o valor. Lembrando que para mim fazer operação numa calculadora e tudo mais, eu preciso dividir esse 10%, quer dizer que é 10 divididos por 100. Então, eu preciso dividir 10 por 100, que vai dar 0,10. Bom, passou para o segundo mês, os 10% também vão incidir sobre os R$ 100, que é o meu capital. Então, 10% de 100 eu vou ter que ganhar mais R$ 10. Portanto, o meu valor presente, que era 110, vai ser somado aos 10 do segundo mês, e eu vou ficar com R$ 120. E assim por diante, até eu chegar aqui no período N. No período N, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que o meu juros vai incidir sobre o valor presente e eu vou ter o meu valor futuro. Portanto, a fórmula do valor futuro no regime de capitalização simples é valor futuro que multiplica 1 mais I, que é a minha taxa, vezes o período. Então, aqui nós temos a segunda fórmula, para quem for fazer concurso e tudo mais, vão poder decorar. Então, decorem. A equação fundamental da matemática financeira, montante é igual ao capital mais os juros, e no caso aqui do regime de capitalização simples, o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. Ok? Vocês sabendo essas duas formas, vocês vão conseguir resolver, diria para vocês, 90% das questões de matemática financeira no regime de capitalização simples. Seguindo aqui, eu tenho lá a fórmula do montante, né? Lembrando também que a taxa e o período, então meu I e meu N tem que estar na mesma base. Se minha taxa é mensal, eu tenho que ter o N por mês. Se a minha taxa é bimestral, eu preciso ter o meu N por bimestre e assim por diante. Essa é a fórmula geral aqui do regime de capitalização simples, a fórmula do montante.
Desta fórmula, pela álgebra, a gente consegue definir as outras. Então, sempre em questões aí de matemática financeira, eu preciso ter três variáveis, né, para calcular a quarta variável. Então, por exemplo, eu teria que ter o valor presente, a taxa e o período para poder calcular o valor futuro. Se eu quiser calcular o valor presente, eu precisaria ter o valor futuro, a taxa e o período. Se eu quiser calcular o período, eu tenho que ter. Se eu quiser calcular o período, que é o N, eu teria que ter a taxa, o valor presente e o valor futuro. E por último, aqui, se eu quiser calcular a taxa, eu preciso ter o período, o valor presente e o valor futuro. Se vocês souberem, né, decorarem, a palavra correta é essa, decorarem esta forma, pela álgebra vocês conseguem calcular qualquer informação que vocês necessitem no regime de capitalização simples. Então, um exemplo aqui, ó, a fórmula do juros simples, então a fórmula principal, que é esta aqui. Okay? Aí, se eu quiser saber o valor presente, o que vai acontecer aqui? Toda essa parte da fórmula está multiplicando. Ela vai passar para cá dividindo. Então, está aqui, ó, o valor presente é igual ao valor futuro, que está aqui. Aí eu passo esta parte aqui dividindo. Então, eu consigo saber qual é o valor presente. Se eu quiser saber a taxa, que é o I, então está aqui ó, o I, o que eu tenho que fazer? O I está multiplicando o N, então o N vai passar para o lado esquerdo aqui da fórmula, dividindo. O 1 está somando, então ele vai vir para o lado esquerdo aqui, subtraindo. E o valor presente que está multiplicando tudo aqui vai descer para cá e vai dividir. Então vai ficar assim, ó. A taxa é igual ao valor futuro divididos por valor presente menos 1, tudo isso aqui dividido por N, que é o período. A mesma coisa vai acontecer com N. O que substitui, em vez de N, vai ser o I aqui embaixo. Mas é a mesma coisa. Olha lá, o valor presente está multiplicando, ele vem para cá dividindo, então o valor futuro dividido por valor presente. 1 está somando, então ele vem para cá subtraindo. E o I, que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, gente, se vocês decorarem esta fórmula aqui, vocês conseguem resolver 95% das questões aí de matemática financeira. Como exemplo, vamos fazer uma questão aqui, uma questão típica de matemática financeira do regime de capitalização simples. Deixa eu aumentar aqui. Então, nós temos lá, uma empresa toma um empréstimo de 50 mil, a taxa de 1,8% ao mês no regime de capitalização simples. Sabendo que a amortização será feita 6 meses após a contratação do empréstimo, calcule o montante a ser pago no final desse período. Então aqui, gente, vamos lá. Eu teria que utilizar a fórmula do valor futuro, não é isso? Valor futuro, me perdoem aqui, porque eu não tenho costume aqui de escrever com caneta no computador. Então, o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. Okay? Essa é a fórmula do valor futuro. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer saber o montante. Tá certo? Ele está querendo saber o montante. Montante é igual, é a mesma coisa aqui que valor futuro. Ele está me dizendo que uma empresa toma um empréstimo de 50 mil, então ele está me dizendo que o valor presente ou o capital ele é de 50 mil reais. E está me dizendo que a taxa, que é o nosso I, é de 1,8% ao mês. Ao mês. Então, a abreviatura aqui é ao mês. E que a amortização, ou seja, o pagamento dessa dívida vai ser daqui 6 meses. Então, meu N é igual a 6 meses. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é se o período, né, se o período N está compatível com a taxa. Então, aqui a gente pode ver que está. Ó. Ele está falando de 6 meses e a taxa mensal. Então, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Então, como é que ficaria aqui a resolução dessa questão? Ficaria aqui, ó, o valor futuro é igual ao valor presente, 50 mil, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa ela é de 1,8%, então eu tenho que dividir esse 1,8 por 100, que multiplica 6 meses. Então, nós ficaríamos aqui com o valor futuro, ele é igual a 50 mil, que multiplica 1 mais 1,8 dividido por 100 dá 0,18.
0,18, que multiplica 6. Então, nós teríamos aqui, valor futuro é igual a 50.000, que multiplica 1 mais, então vamos multiplicar aqui 0,18. Vamos chamar a calculadora aqui, vou passar aqui para a tela. Eu teria aqui 0,018, que multiplica 6, isso. Nós teríamos aqui 0,108. 0,108. Então, meu valor futuro vai ser igual a 50.000, que multiplica 1 mais 0,18, que fica 1,108. Eu teria aqui valor futuro igual, vamos chamar a calculadora novamente, e vai ficar, então, eu vou somar o 108, aquele mais 1, certo? Então, lá, vezes 50.000. Então, ficaríamos aqui com o resultado de 55.400. O resultado da nossa operação é de 55.400. Certo? Só confirmar. 55.400. Ok, gente? Então, um exemplo simples. A gente poderia fazer o diagrama aqui do fluxo de caixa. Né? Vamos dizer aqui, montando o diagrama do fluxo de caixa para vocês. Poderia fazer aqui, diagrama do fluxo de caixa. Estou pegando um empréstimo de 50.000 para pagar daqui 6 meses. Então, eu teria aqui o N igual a 6, a taxa igual a 1,8% ao mês, aqui 6 meses. Então, aqui eu teria o valor futuro. E esse aqui é o meu valor presente. Eu poderia fazer, desculpe o desenho, o professor aqui não está acostumado a desenhar com caneta na tela, mas para vocês terem uma ideia de uma resolução de problemas de matemática financeira utilizando o regime de capitalização simples. Então, gente, acredito aí que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição e nos vemos na próxima aula.